Tinham-se cruzado por acaso, num corredor da faculdade, 3 dias depois daquele encontro na bica do sapato, quando o professor as apresentara, e ambas hesitaram, sem saber bem se deviam parar, falar-se ou apenas fazer um aceno com a cabeça e sorrir. Sara não estava segura de que Mariana a reconhecesse. A conversa fora breve e estava muito escuro, além de que se julgava sempre mais ou menos transparente. As pessoas esqueciam-se facilmente dela. Confundiam-na muitas vezes com uma outra jovem qualquer e depois criava-se uma situação embaraçosa, com a Sara a explicar que não era a Teresa com que o seu interlocutor andara na escola, nem a Isabel, irmã da Graça, que fora namorada de quem a interrogava. Até que decidiu passar a dizer que sim, que era a Teresa e a Isabel, irmã da Graça. Era mais fácil para todos. Já não suportava mais ver os outros a afastarem-se e a balbuciarem umas desculpas tontas. O problema só se punha se começassem a fazer-lhe perguntas. Por isso, depois de anuir com meio sorriso, anunciava estar atrasadíssima e partia a correr na direção inversa. Fora Mariana quem parara e começara a falar, no tom mais rápido que Sara alguma vez ouvira, as palavras a atropelarem-se por demasiado lentas face ao pensamento. E, no meio dos olás, que bom ver-te, se calhar já tínhamos passado uma pela outra dezenas de vezes. É curioso como podemos ser distraídos, pelo menos eu sou. Só vejo quem conheço, deve ser uma miopia mental. Tenho agora uma aula, tu também? Só que não me apetece. Já viste o dia que está? Um dia de praia? Mesmo que não seja, podemos decidir que é. Vamos até ao guincho? Não me importa o vento. Até gosto. A ti incomoda-te? Tantas perguntas sucessivas tinham fascinado Sara. De início, ainda tentara intercalar uns sims e uns nãos tímidos. Depois pensara, num repente que a continuaria a espantar vida fora, que gostava daquela mulher bonita e nervosa. Ou melhor, que gostaria de gostar, por ser diferente das colegas que se sentavam perto de si no anfiteatro e com quem mal trocava duas palavras, sem nunca saber o que responder às perguntas que lhe faziam sobre os projetos futuros ou sobre a hipotética intimidade entre o professor X e a aluna Y. Frases de uma banalidade e de um desinteresse absolutos que a faziam encolher os ombros, porque não era exatamente aquilo a que se chama popular na faculdade. Optou por dizer sim, muito depressa, com medo de que a Mariana se arrependesse do convite, e tinham-se metido as duas no Mini vermelho da Mariana, um carro que mais tarde esta lhe passaria, quando o pai o considerou demasiado velho e perigoso para circular nas ruas. Porém, neste momento da narrativa, nada disso sucedera ainda. Apenas se tinham cruzado num corredor, feito umas perguntas e respondido uns monossílabos e ambas, mas isso também só se saberia muito depois. Se farejavam, à semelhança de dois cães, sem se olharem demasiado, a tentar perceber o que as levava, num impulso até então desconhecido, a voarem para uma praia onde o vento devia ser insuportável. Mariana a conduzir com uma mão na manete e a outra no volante, numa vertigem que Sara recearia, caso fosse outra pessoa a guiá-la. E vinha-lhe à memória uma frase da infância, de um livro que talvez o pai lhe tivesse lido em voz alta, a ela e ao irmãozinho, momentos antes da mãe dizer já chega e apagar a luz do quarto em que dormiam lado a lado, em duas camas gêmeas como eles. Mal te conheci, inaugurei a palavra amigo. Não está bem certa de as palavras serem exatamente essas, e talvez por isso, mas mais provavelmente por medo de parecer ridícula, calou-as e concentrou-se, pela primeira vez, no perfil da condutora. Um rosto de Madonna renascentista. Parecia-lhe ser essa a designação para umas feições perfeitas. Um nariz curto e uns olhos de um azul escuro que mudava consoante as horas do dia. Ora azul, ora negro, ora mesmo, em certas ocasiões, violeta. O cabelo louro enrolado numa trança, em redor da cabeça, que lhe conferia uma seriedade que o brilho irónico dos olhos desmentia, tal como as frases que se sucediam e pareciam todas ter riso lá dentro. O guincho estava, obviamente, ventoso, de um modo ainda mais terrível do que Mariana anunciara. Mas ela riu-se mais uma vez e começou a despir a roupa, dobrando com um cuidado que Sara julgou excessivo naquele sítio e àquela hora. A saia comprida e a t-shirt às risquinhas, depois de ter descalçado umas botas incongruentes com o dia quase de verão e com o conjunto leve que trazia. De pé, sem ousar sentar-se, porque a areia sempre lhe metera medo, embora não se tivesse atrevido a confessá-lo a Mariana, não fosse esta considerá-la inapta para uma escapadela aventureira, sentia-se ridícula e, ao mesmo tempo, temia que ela se despisse toda e ficasse nua, o que a envergonharia e deixaria pouco à vontade. A exposição dos corpos fazia-lhe impressão. Achava-os feios, demasiado brancos ou demasiado escuros, com pelos que a repugnavam e imperfeições que não conseguia desfitar.
Não lhe ocorrera a hipótese mais lógica, a do fato de banho por baixo da roupa, e pensou que, se acaso não se tivessem cruzado, seria com outra amiga que a Mariana estaria agora, na praia. E a certeza de que era substituível magoou-a, sem que soubesse dizer porquê. Não te queres despir, pois não? Senta-te em cima da minha roupa. E o facto de Mariana lhe adivinhar os pensamentos consolou-a e fê-la sentar-se na areia, desafiando os deuses que haviam de a castigar, como temia desde criança, fazendo-a desaparecer num buraco que devia ir dar ao mar, sendo que nunca mais ninguém a encontraria. Sentadas lado a lado, com a Mariana a olhar primeiro o mar e depois a voltar-se para Sara, mantiveram uns minutos de silêncio, antes de Sara lhe perguntar, de um modo que não queria brusco, mas que o foi, apenas suavizado pela afirmação seguinte: cortas-te, não cortas? E depois, sem lhe dar tempo a confirmar o que era por demais evidente: eu queimo-me com cigarros. Ou queimava-me. Vê. E puxou as mangas da camisola, mostrando-lhe uns braços com rosáceas já escuras, e levantou também a saia, para que as pernas provassem o que acabava de confessar. Muito mais tarde, anos depois, quando já eram, nas palavras de Mariana, o avesso uma da outra, acabariam sempre a concordar que esse fora o momento inicial, o começo de um amor que as ligaria para o resto das suas vidas. E, no entanto, Mariana quebrara o acordo. Partira, esfumara-se, traíra Sara pela primeira vez. Ou não? E não o quê? Não traíra ou não fora a primeira vez? Sara e Mariana. Uma das coisas que as unia era a agenda mental em que marcavam os momentos fundamentais da vida em comum, fazendo-os corresponder aos acontecimentos políticos, no caso de Sara, musicais, no da Mariana, e literários, cinematográficos e teatrais, no de ambas. Era uma espécie de mnemónica que as divertia, associarem a determinada data, importante na relação de amizade, algo que mudara, para o bem e para o mal, o mundo. Para o mal, insistia Sara, que via em quase tudo retrocessos nas questões dos direitos humanos e uma viragem à direita nesse começo do século, omitindo muitas vezes conquistas e vitórias que apenas contrariavam o dogmatismo ideológico de que nunca se libertara completamente. Mariana ouvia e contrapunha muitas vezes com factos indiscutíveis, embora o assunto não a interessasse tanto como a Sara e, sobretudo, recusasse o pendor catastrófico da amiga. Sim, a falência bolsista era o início de uma nova era, talvez tão terrível como a quebra da bolsa em 29, mas o avanço da técnica na descodificação do genoma humano era uma enormíssima vitória. Sim, o conflito israelo-palestiniano recrudescedia, mas a Guerra dos Balcãs chegava ao fim com a deposição de Milosevic. Sim, Al Gore perdera as eleições num processo pouco claro para mais um Bush, mas 150 mil pessoas tinham ido para a rua, manifestando-se contra o G8 e os ricos, e pela primeira vez em Portugal, um ministro demitia-se por uma questão de responsabilidade ética. No 11 de setembro não discutiram, sentaram-se a ver as torres gêmeas caírem, uma e outra vez, incessantemente, ao longo de vários dias. Guantánamo passou a ser uma palavra impronunciável pelo horror, mas tinham-se tornado mais europeias com o euro a substituir o escudo. Le Pen ficara em segundo lugar nas presidenciais, mas Timor já era independente e Lula ganhara as eleições. Durão Barroso fizera uma tristíssima figura ao pousar ao lado de Bush. Aznar, Blair nunca era referido, mas Saddam fora capturado e iria ser julgado. Um ator fascistoide era eleito governador da Califórnia, mas a União Europeia multiplicava-se com a adesão de mais países. A tocha trazia de novo o horror para dentro de casa, mas Zapatero derrotara Aznar. Durão partira para altos voos na Europa, mas o Santana durara pouco. Merkel ganhara as eleições, mas o PS também, e com maioria absoluta. Cavaco era agora presidente, mas Milosevic acabara por morrer sozinho numa cela em Haia. Darfur tornara-se sinónimo de 500 mil de mortos, mas a despenalização do aborto era uma imensa conquista civilizacional. Sarkozy vencera as presidenciais, mas um Blair, acabrunhado, pedira admissão. Putin fizera a dança das cadeiras para se manter no poder, mas Fidel renunciaria, quase 50 anos depois, quando já ninguém acreditava na democracia em Cuba. E um presidente negro sentava-se pela primeira vez na história dos Estados Unidos na Casa Branca. Na faixa de Gaza morriam 250 crianças em 15 dias, mas o PS ganhara de novo, embora sem maioria absoluta.
Era o fim de uma década, com ameaças várias, casos suspeitos de escutas e acusações a políticos, num mundo cada vez mais virtual, onde as pessoas se julgam amigas por partilharem redes como o Twitter e o Facebook. A década que chocou o mundo, como resumia alguém. A década prodigiosa de uma amizade ímpar, afirmava Mariana. E Sara concordava, porque o amor de ambas fora o antídoto necessário ao horror mundial. Depois, os meses foram passando, sem se darem conta, a já não precisarem de datar os acontecimentos mundiais que agora lhes pareciam ter uma sucessão vertiginosa e impossível de fixar, e permaneciam inseparáveis, dependentes uma da outra, afastando namorados ocasionais que não aceitavam vir em segundo lugar, lendo os mesmos livros, indo aos mesmos filmes, assistindo às mesmas peças de teatro, com Mariana a obrigar Sara a ouvir a música que a deslumbrava, e muito embora esta continuasse a afirmar que lhe era difícil distinguir um compositor ou intérprete, porque não era surda, era moca, mouquíssima. No fundo, aprendera a gostar do que Mariana escolhia e sentia genuíno prazer em escutar o que até então lhe fora incompreensível. Não só pela falta de ouvido, mas sobretudo por ignorância musical. Apenas a religião era território interdito. E Sara arrependera-se quando iniciara uma diatribe violentíssima que começava na eleição de um Papa como Ratzinger e que continuava Vaticano e Igreja Católica adentro, calando-se só quando o silêncio de Mariana lhe mostrara o ridículo de estar aos gritos com ela. Fora a última vez que o fizera e hoje, tantos anos mais tarde, recrimina-se por ter sequer posto a hipótese de Mariana a trair. Mariana era Mariana, o que equivalia a ser única, a sua única amiga, a irmã que não tivera, e recorda, comovida, o rosto e os gestos, as palavras trocadas, os momentos vividos juntas, os telefonemas e SMS diários, as refeições partilhadas, o riso e as lágrimas, e a certeza de que Mariana está algures, à espera de que ela a vá resgatar, como acontecera antes, em sentido inverso. Enche-a de uma felicidade a que não saberia dar outro nome. Mariana e Sara. É um jogo. Sentam-se em frente uma à outra, um vidro no meio e um dispositivo luminoso. Sem saberem como, o rosto das duas confunde-se, dilui-se, a pele de uma é a de outra. As rugas, o cabelo cujo corte é idêntico, é agora o mesmo. São duas e são apenas uma. É um jogo. A imagem fascina e prolonga-se o momento. Aquele olhar que é de Sara, a mancha que é de Mariana e ainda uma cicatriz na face direita que ambas carregam como alguém que foi submetida a um ferro quente, uma marca da vida. Lembra-se Sara de falarem sobre isso. As cicatrizes não são marcas. São. Achas? Não são. As cicatrizes são profundas, não são apenas um fio de sangue. Rasgam e ficam. As cicatrizes não são marcas. Isso. Então, no rosto que se espalha no vidro semi-iluminado, numa sala obscura de um museu para crianças, são uma pessoa com o rosto fechado. Não há espaço para sorrisos, a tristeza está em cada poro. E olham para si, e as lágrimas caem, e não pensam em dizer nada. O rosto é uma imposição do silêncio. São iguais, são a mesma e têm cicatrizes. Não sabem o que são marcas. A cicatriz na face não escapa ao gesto inconsciente de ser tocada. Uma ponta do dedo indicador que, por ordem mágica, procurando porventura uma proteção, se aproxima do rosto e toca para saber que está ali, que não se escapou, a cicatriz que a define. Mariana recorda-se de ter sido uma faca, uma pequena navalha, na verdade. Apesar de já terem 20 anos, decidiram fingir que eram adolescentes, como se, em vez da idade real, tivessem apenas 13 anos e fossem amigas de infância e se conhecessem desde sempre. A casa de banho estava fechada. Sara pegou no objeto e deixou-o, suave, dançar em cima da pele. O pescoço, a boca, a testa, as faces e depois, sem pensar, num gesto rápido, o corte e o sangue que se espalhou, pintalgado, pelo lavatório de cerâmica, plena de alvura. O sangue enjoou-a e temeu que não terminasse, infinito, o prenúncio de um fim em que pensava constantemente, sem saber como fazer do fim um princípio. Mas o sangue estacou. Mariana colocou os dedos e a ferida foi-se calando. O sangue a diminuir, o rosto sujo, o olhar preso no espelho. Quem és?
Sara lembra-se de ter rido. Um riso baixo, nervoso, confuso. Depois viu a cara dentro de mãos de água e lavou-se com cuidado, ciente de que teria uma ferida na cara, uma ferida demasiado visível. A mãe diria que o desastre era permanente. O pai ignoraria, convencido de que tudo passa por ser uma regra universal. A mãe faria o habitual, diria, comentaria, afirmaria, ditaria. E numa irritação suprema perante o silêncio da miúda cicatriz, terminaria aos berros, vociferando e tendo imensa pena de si mesma, sem ninguém capaz de a compreender. Este foi o começo da cicatriz que agora se vê, um vinco na face direita. Mais tarde, diriam que as potencialidades da imperfeição eram mais apelativas do que qualquer desenho equilibrado. O rosto delas não é simétrico e a cicatriz parece ser dominante, se se virem assim, ao espelho, na luz do museu. Depois há a boca, cuja pele está ferida de seca, os olhos úmidos e as lágrimas que deslizam sem ruído. Não existem pessoas tão silenciosas. Mariana tinha dito: nós não ocupamos espaço. Não perturbamos a ordem. Somos do silêncio. Eu não sei exatamente o que somos, mas não somos como os outros. Presunção. O que quiseres. Sara não acreditara exatamente naquilo e não lhe apetecia ter uma conversa sobre a anormalidade da existência, o não pertencer, o viver ao lado dos outros sem entender como podem viver como vivem. Uma incompreensão total face aos gestos dos outros. Era só o que sentia. Voltou à praia, onde tinham ido, o começo do amor, ela sentada em cima da roupa a ver o corpo e o sinal, de novo o sinal. A pele gelada por causa da brisa, o mar aos gritos e a areia a incomodar. Não houve uma grande conversa depois de terem assumido que existia uma violência, uma automutilação que era das duas, por serem duas e apenas uma. Mariana, Sara, a cicatriz está a abrir. A pele será de novo inaugurada com o sangue quente que substitui qualquer raio de sol. A mão irá procurar essa ferida, mas não haverá retorno. A água não impedirá nada. A cicatriz irá transformar-se num mar aberto no corpo dela. E depois de começar a renovar, a pele ficará amarela, vermelha, cheia de líquidos que irão causar repulsa. E pela janela da cela, nada será possível. Nem voo, nem salvação. A cicatriz é dela, é delas, e está a bradar contra o mundo pequeno e vitimizante que inventaram. A cicatriz diz da fragilidade, diz da estupidez, e a porta da cela está encerrada. É impossível ouvir um clamor, um pedido de ajuda. Sara pensa: será que estou trancada aqui? Será que há a porta?